Como? Nós acabamos de ver, né? Que um corpo pode ficar girando com velocidade angular constante em torno de um eixo principal de inércia na ausência de torques. Uma pergunta que pode ser feita é a seguinte: suponha que esse corpo seja ligeiramente perturbado e a velocidade angular que só tinha componente ao longo de um eixo principal de inércia, adquira pequenas componentes nas outras duas direções. Então o corpo é ligeiramente perturbado, tá, do seu movimento sereno ali com velocidade angular constante em torno de um eixo principal de inércia. Será que esse movimento de rotação em torno de um eixo principal de inércia é estável? Ou seja, se for aplicada uma pequena perturbação, essa perturbação não faz com que o corpo se desvie muito da rotação em torno do eixo principal de inércia? Ou será que o movimento é instável? Uma pequena perturbação vai crescendo e vai fazendo com que esse corpo se desvie completamente do movimento inicial, que era de rotação com velocidade angular constante em torno do eixo principal de inércia. Tá bom? Então a pergunta é, se for feita uma pequena perturbação, essa perturbação permanece pequena ou ela tende a crescer com o tempo e mudar radicalmente o movimento do sistema? Vamos supor que o movimento inicialmente era uma rotação com a velocidade angular constante na direção número 3. A escolha do número 3 aqui é arbitrária, tá? E a perturbação introduz pequenas componentes nas direções 1 e 2. Então a perturbação faz isso aqui, ó. Introduz componentes ômega 1, ômega 2, ambas com um módulo, por hipótese, muito menor do que ômega 3. A análise de estabilidade é sempre baseada no efeito produzido por uma pequena perturbação. Porque uma grande perturbação pode destruir qualquer coisa, não faz sentido querer interpretar estabilidade no caso em que o sistema é submetido a uma grande perturbação. Então, nós queremos saber se uma pequena mudança da situação do sistema faz com que ele se afaste muito da situação em que estava ou com que ele permaneça, né, com um movimento muito próximo do movimento em que estava originalmente. Se permanecer sempre muito próximo, nós dizemos que o sistema é estável frente a pequenas perturbações. Se uma pequena perturbação crescer e modificar completamente o movimento do sistema, nós diremos que o sistema é instável. Tá bom? As equações de Euler ficam assim, ó. Tudo isso na ausência de torques, tá bom? A terceira equação eu não vou escrever o termo que apareceria aqui, pelo seguinte: por hipótese, ômega 1 e ômega 2 são pequenos. Na terceira equação vai aparecer o produto ômega 1, ômega 2, que por hipótese é muito pequeno. Então nós vamos desconsiderar o termo que apareceria aqui na terceira equação de Euler, porque é quadrático nas quantidades que por hipótese são pequenas. Então, essas equações aqui, na verdade, são equações aproximadas, né? Então, aproximadamente, para pequenas perturbações, nós ficamos com essas equações. Então, vocês veem que a terceira equação diz que essa pequena perturbação de introduzir componentes transversais à velocidade angular, pequenas, não altera a componente número 3. Então,
nós temos que ômega 3 é igual a constante. Isso facilita enormemente a análise daqui para frente, porque agora nós ficamos com um sistema de equações lineares, porque esse ômega 3 é constante. Então, isso aqui é uma equação constante vezes ômega 1 ponto igual a constante vezes ômega 2. E essa aqui é 2 ômega 2 ponto constante vezes ômega 3. Então, nós podemos resolver essas equações por um procedimento absolutamente frequente para esse tipo de sistema de equações. Nós derivamos a primeira, vai fazer aparecer ômega 2 ponto, ômega 3 é constante. No lugar de ômega 2 ponto, substituímos pela segunda, dá uma equação só para ômega 1. Tá? Então, sem entrar nos detalhes, que são imediatos, diferenciando 1 em relação ao tempo e usando 2, resulta o seguinte. Resulta uma equação para ômega 1, uma equação de segunda ordem, que é... Eu vou escrever desse jeito aqui, onde essa constante aqui, que está sendo escrita como ômega 0 ao quadrado, é I3 menos I2, I3 menos I1, dividido pelo produto I1 e 2 vezes ômega 3 ao quadrado. Tá bom? Ó, só uma observação aqui. O fato de essa expressão aqui ter sido chamada de ômega 0,2 não faz com que essa expressão seja positiva. Tá? Ela pode ser positiva ou negativa. Então vamos considerar primeiro o caso em que ômega 0,2 é positivo. Nesse caso, esta equação tem soluções que são cossenoidais ou senoidais. Isso aqui é a equação do oscilador harmônico. Tá? As soluções disso são seno ou cosseno de ômega 0t. Então, por exemplo, uma solução pode ser escolhida assim, ó. Ômega 1 de t igual a ômega 1 de 0 cosseno de ômega 0t. E se nós substituirmos este ômega 1 na equação 1, nós obtemos ômega 2 de t. Tá? Agora, usando 1, se obtém para ômega 2 de t, que é ômega 0 e 1. Como as soluções envolvem funções trigonométricas, que são funções limitadas, né? Cosseno e seno em módulo no máximo assumem o valor 1. Se esse ômega 1 de 0 for suficientemente pequeno, né, para a perturbação poder ser considerada pequena, esse ômega 1 de t permanece pequeno, porque está simplesmente multiplicado por um número que no máximo é 1. Este número aqui também, se ômega 1 de 0 é suficientemente pequeno, será pequeno, multiplicado por uma função que no máximo em módulo é igual a 1. Então, neste caso aqui, ó,
as pequenas perturbações, um ômega 1, 0 e um ômega 2, 0, pequenos, permanecerão pequenos. Tá? Então, nesse caso, a rotação é estável. Lembre-se que nós estamos supondo que a rotação é em torno do eixo 3, tá bom? Ômega 3 é constante e nós estamos introduzindo pequenas perturbações nas direções transversais. Então, rotação estável. Agora, se ômega 0,2 for negativo, as soluções dessa equação são funções exponenciais. Uma exponencial positiva e uma exponencial negativa. Tá? Soluções exponenciais para ômega 1 de t. Ora, uma dessas soluções é uma exponencial crescente. Então, não há nenhuma garantia de que uma pequena perturbação inicial vá permanecer pequena. Porque a diferença agora vai ser isto aqui multiplicado por uma exponencial de alguma coisa assim, com k positivo. Em vez de cosseno, vai aparecer uma exponencial. Então, nesse caso aqui, a rotação é instável, porque pequenas perturbações podem crescer indefinidamente. Tá? Pequenas perturbações, em geral, crescem indefinidamente e exponencialmente. Então, significa que a rotação é instável. Vamos ver em que situações ômega 0,2 é positivo e em que situações ômega 0,2 é negativo. Olha a expressão para ômega 0,2. Tudo isso aqui é positivo. Então, essas diferenças é que podem ser positivas ou negativas. Então, vejam só. Ômega 0,2 positivo ocorrerá se os dois fatores forem positivos ou os dois forem negativos. Então, I3 maior do que I2 e I3 maior que I1 ou I3 menor que I2 e I3 menor do que I1. Este caso aqui, ordenando por ordem crescente os momentos principais de inércia, seria aqui, I1 menor que I3. Não, peraí. I3 maior que I2 e I3 maior que I1. Esse significa que I3 é o maior momento principal de inércia. Ele é maior que o primeiro e maior que o segundo. Esse aqui é o caso oposto. I3 é o menor momento principal de inércia. Ele é menor do que I2 e também é menor do que I1. Momento principal de inércia. Agora o outro caso. Ômega 0,2 negativo. Isso acontece se o primeiro fator é positivo e o segundo é negativo. Ou vice-versa. Então, I3 maior que I2 e I3 menor do que I1 ou I3 menor que I2 e I3 maior que I1.
Isso quer dizer que I3 aqui é menor do que I1, mas é maior do que I2. E aqui, I3 é menor do que I2 e é maior do que I1. Ou seja, é o caso em que o eixo de rotação tem momento principal de inércia intermediário entre o maior e o menor. Tá? I3 é o momento principal de inércia intermediário. Então, a conclusão dessa discussão é essa. Se um corpo está girando em torno de um eixo principal de inércia, com velocidade angular constante, sem torques, e é feita uma pequena perturbação a esse movimento, se esse eixo principal de inércia for o de maior ou de menor momento principal de inércia, essa pequena perturbação afetará muito pouco o movimento do sistema, que continuará bem próximo do que era antes. No entanto, se o corpo estava girando com velocidade angular constante em torno do eixo principal de inércia, cujo momento principal de inércia é intermediário entre o maior e o menor, uma pequena perturbação rapidamente modifica completamente o movimento desse sistema. Então, essa rotação em torno do eixo principal de inércia intermediário é instável frente a pequenas perturbações.